construísse lá enquanto estavam no deserto. as they were traveling to the promised land. À medida que eles viajavam para a terra prometida, eles deveriam utilizar o tabernáculo. If you can only imagine from what Scripture tells us how amazing this portable worship place was. Se você puder apenas imaginar quão maravilhoso aquele lugar, ou aquele tabernáculo portátil, o templo portátil de adoração era, pelo que você lê na própria Bíblia, We're told about it in Exodus chapter 38 and beyond. nós somos informados no livro de Êxodo, a partir do do capítulo de número 28. While it was portable, it was not small and it was not simple. E ainda que fosse portátil, não era uma coisa pequena e também não era uma coisa muito simples. It was made by very gifted craftsmen. Havia sido fabricado por pessoas habilidosas em todas as artes. In fact, if you like trivia in the Bible, it is the first place in the Bible that someone filled with the Holy Spirit is mentioned. Na verdade, se você gosta daquelas perguntas e respostas sobre a Bíblia, aqueles questionários bíblicos, você vai ver que é a primeira vez na Bíblia Sagrada que menciona que alguém foi cheia do Espírito Santo. The first mention of people filled with the Holy Spirit were the craftsmen, the artisans who made the tabernacle. A primeira menção de pessoas plenas, cheias do Espírito Santo, foram aqueles artesãos que trabalharam edificando, construindo o tabernáculo. They made it out of beautiful colored tanned hides and leather. Eles fizeram o tabernáculo a partir de couro e de vários outros utensílios coloridos e belos ali. Thousands of meters of purple and scarlet hand-woven beautiful materials. Havia assim escarlata e tantos outros materiais e milhares de materiais empregados na construção do tabernáculo. Carvings and very rare, beautiful wood. Havia detalhes nas madeiras, eles fariam aqueles detalhes na madeira, no couro e também utilizando ouro naquela construção. And all the connections and the fittings were made out of precious metal. E toda a conexão que existia entre as tábuas do tabernáculo eram feitas com material precioso. Perhaps you've never looked at this carefully or understood, but let me just explain something. Talvez você nunca tenha compreendido ou tenha observado cuidadosamente, mas permita-me explicar algo. Exodus chapter 38 says that they used over 29 talents of gold to make this. Êxodo capítulo 38, 29, 28 38. diz que eles utilizaram 29,000 29 talents. They called it a talent. Ok, 29 talentos de ouro na construção do tabernáculo. Aquela medida bíblica. As best as we know, a talent was approximately 30 kilos of gold. One talent. Talento equivalia a 30 quilos de ouro e eles utilizaram tudo aquilo. 100 talents of silver. 100 talentos de prata. Far, far more amazing than we would ever think of. Então, o tabernáculo era muito mais maravilhoso do que nós imaginamos. It was magnificent. Era magnificente. And only when it was finished in all of its beauty did God's presence fill the E tabernacle. somente depois que havia sido construído, depois que tudo havia terminado, foi que a presença de Deus encheu o tabernáculo. In Exodus chapter 40, it says this: Em Êxodo capítulo 40 diz o seguinte: the glory of the Lord filled the a tabernacle. glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moses could not enter the tent of meeting because the cloud had settled there. Moisés não podia entrar naquela tenda da congregação, porque a nuvem estava ali. And the glory of the Lord filled it. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. So magnificent that Moses could not even enter. Era algo tão magnífico que nem mesmo Moisés pôde entrar. It was a place to reflect the glory of God. Era um lugar que refletia a glória de Deus. To get a taste
of the magnificence to be in the presence of God. Para você ter uma ideia, para que as pessoas tivessem uma ideia de quão magnífico é você estar na presença de Deus. To help the people see the magnificence of worshiping God and being in His presence. Para ajudar as pessoas a compreenderem quão magnífico é você estar na presença de Deus, adorar o Senhor Deus. And the amazing pillar of fire at night and the cloud by day. E havia uma coluna de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia. E aquilo era maravilhoso também. Secondly, when the people entered the land, then they built more magnificently a temple for God in Jerusalem. Mas depois que o povo entrou na terra prometida, eles construíram um templo mais belo, mais magnífico ainda. Again, it is hard for us even to imagine how magnificent this temple was. É até difícil para nós imaginarmos quão magnífico foi aquele templo construído na terra prometida. Courts inside of courts inside of courts. Então existiam átrios e outros átrios no templo construído por Salomão. The tabernacle was magnificent, but the temple was beyond imagination almost. O tabernáculo era magnífico, mas o templo era além da imaginação. King David collected the materials, but his son Solomon built it. Davi havia colecionado todo o material, mas o filho dele, Salomão, foi quem edificou o templo. And it would be known as Solomon's temple. E é conhecido então como o Templo de Salomão. Listen to what they used for materials in this, just as a part of it. Ouçam algumas coisas que eles utilizaram para o material naquele templo. 1 Chronicles 22:14. 1 Crônicas 22, versículo de número 14. You want to read that? No, David is no, speaking. just go ahead. Okay. David speaking, saying this. Davi está falando e Davi diz o seguinte: Indeed, I have taken much trouble to prepare for the house of the Lord. Na verdade, eu dediquei muito tempo para preparar a casa do Senhor. 100,000 talents of gold. 100.000 talentos de ouro. Ele havia colecionado 100.000 talentos de ouro. Even if it was less in a talent than it had been years before, that is almost unimaginable. Ainda que o talento na época de Davi fosse menos do que era na época de Moisés, se você considerar 100 talentos, você verá que era algo muito valioso. 1,000,000 talents of silver. 1.000.000 de talentos de prata. And it says iron and bronze beyond measure. E ainda fala de ferro e bronze, além da imaginação. Entire rooms were covered with gold. Átrios e mais átrios estavam sendo cobertos de ouro no templo. I remember on a trip to Italy, to Venice, Italy one time. Eu me lembro, viajando para a Itália, em uma ocasião, there is still a building that is 4 stories tall on the Grand Canal. há um edifício ainda que tem 4 pisos no Grande Canal. It is still known as Cadora, Casa d'Oro, E ainda é conhecido como a Casa do Ouro. House of Gold. Same Acabei de thing. falar. Eu li a mente dele. Yeah. Ah, The entire 4-story building was covered with gold. todos aqueles 4 pavimentos cobertos de ouro. Today, the gold is gone. Hoje, o ouro desapareceu. The stone building is there, O edifício ainda está lá, but you look at it and you think, this whole thing was covered with gold? mas quando você olha para aquele edifício, você logo pensa, tudo isso aqui já foi coberto com ouro? Unbelievable. É incrível. Solomon's temple was far, far more magnificent. O templo de Salomão era muito mais magnífico do que aquele edifício. A place representing, reflecting the majesty and the immeasurable worth of God. Aquilo era um local que representava a majestade de Deus. A place worthy of his worship. Um local digno de se adorar o Senhor Deus. A place fitting
to be in God's presence. Um local digno para você entrar e saber, você estava na presença de Deus. Perfection upon perfection. Perfeição sobre perfeição. Now hold those thoughts as we think about Christmas. Agora, mantenha esse raciocínio à medida que nós pensamos sobre o Natal. When we think of the Christmas story about Advent and the coming of God's Messiah, Quando nós pensamos na história do Natal, do advento, da vinda do Messias de Deus, from the Old Testament we learn that the people of God looked forward to the coming of Messiah. a partir da leitura do Antigo Testamento, nós vemos que o povo de Deus aguardava a vinda do Messias. Emmanuel, God with us. Aguardava o Emanuel, Deus conosco. The one prophesied in the Old Testament to come. Aquele cuja vinda havia sido profetizada no Antigo Testamento. We read about that together as it is quoted in the Gospel of Luke. Nós vemos como isso foi citado no Evangelho de Lucas, na leitura bíblica desta manhã. Can you imagine what God's people must have expected for Advent to be like? Será que você pode imaginar o que o povo de Deus esperava que seria o advento, a vinda do Messias? What God's people would expect when God came to earth in flesh? O que o povo de Deus esperaria para a vinda de Deus na terra em carne humana? The one prophesied in the Old Testament. A profecia do Antigo Testamento, aquele que havia sido profetizado no Antigo Testamento. Wonderful Counselor and Mighty God. Maravilhoso conselheiro, Deus Todo-Poderoso, Everlasting Father, Prince of Pai da Peace. eternidade, o príncipe da paz. If this temple had been built was so magnificent and so elegant, Se o templo havia sido edificado de uma maneira tão magnífica, tão elegante, what arrangements must be made for God to come to earth? o que deveria ter sido feito e preparado então para Deus descer à terra? To welcome the King of Kings, Para receber o Rei dos Reis, the Lord of o Lords. Senhor dos Senhores. What would be appropriate to receive Messiah? O que seria apropriado para receber o Messias? What palace would be fitting for him to come Que to? palácio deveria ser digno para que ele viesse à What terra? ceremonies would be Que necessary? cerimônias seriam necessárias para recebê-lo? What pageantry and celebration? Que tipo de celebração deveria acontecer para receber o Messias? Do you get a little sense of what must have been in the minds of people as they thought about Messiah's coming? Você deve imaginar um pouquinho do que estava na mente daquelas pessoas que aguardavam a vinda do Messias. We are so familiar with the Christmas story Nós estamos tão familiarizados com a história do nascimento de Jesus Cristo that we miss some of the most amazing parts of the story. que muitas vezes nós não consideramos as partes mais maravilhosas da história. The twist in the story, the irony of the story. A história do nascimento de Cristo Jesus, a história do Natal, tem uma pequena mudança, uma mudança irônica até. Now, look at Luke chapter 2, verses 1 to 20. Agora, leiamos no Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 a 20, quando fala sobre o nascimento de Pastor, Jesus would you read? Cristo. Would you Diz read? assim: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e
e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas, deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada numa manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Mary and Joseph, humble, ordinary people, yet chosen by God. Maria e José, pessoas humildes, ordinárias, escolhidas por Deus. Traveling to Bethlehem to pay taxes and to enter the census for the Emperor Caesar. Viajando para Belém para pagar os impostos para um recenseamento naquela ocasião. They had to be there, no excuses. Eles precisavam estar lá, não poderiam oferecer nenhuma desculpa. Because they were both of the line of David, Porque ambos eram da linhagem de Davi. the ones that would be the descendants of promised Messiah, from whom he would Aqueles, come. linhagem da qual haveria de nascer o Messias prometido. And Mary is pregnant with a baby. E Maria estava grávida. Such horrible inconvenience. Então havia uma situação bem inconveniente para aquele casal viajar naquelas condições. And yet, God's work to bring her to Bethlehem at that moment. Mas ainda assim, Deus estava trabalhando para que ela fosse para Belém naquela ocasião. To bring about the birth of Messiah in Bethlehem as had been prophesied hundreds of years before. Para que o nascimento do Messias acontecesse em Belém, assim como havia sido profetizado centenas de anos antes. Circumstances working together for God's plan. Todas as circunstâncias operando juntamente para a realização do plano de Deus. Mary traveling on a donkey. Maria estava viajando em um burrinho. Not a beautiful horse. Não era um cavalo bonito. No royal entourage, no royal group of people with her. Não existia nenhum grupo de pessoas caminhando, cercando, como se eles fossem da realeza. Joseph probably walking on foot. José provavelmente estava a pé. And they arrive at Bethlehem E eles chegaram a Belém, to a fine palace. para um palácio muito bonito, correto? Correct? No? No. A beautiful home. Uma casa linda, também Yes. não. A room in the hotel? Ou quem sabe, um quarto no hotel, No. também não. A stable. Na verdade, um estábulo. A garage out behind. Como se fosse uma garagem que você coloca A lá. shelter for animals. Um lugar onde se colocavam os animais. Only slightly above no shelter at all. E, na verdade, não havia nada cobrindo aquele estábulo. The King of Kings, O Rei dos Reis, the Lord of Lords, Senhor dos Senhores, came to us as a baby veio a nós como um bebê in a stable em um estábulo, where
where animals were housed. onde os animais estavam. In the most humble of all circumstances. Em uma circunstância humilde, na mais humilde das circunstâncias ali. The paradox was not missed by the writers of the Bible. Na verdade, o escritor da Bíblia Sagrada não está deixando de considerar o paradoxo de tudo isso. Even Luke highlights these things. Até mesmo Lucas enfatiza essas coisas. It's a dirty, rough, forgive me ladies, stinking place for a baby to be born. Aquele era um lugar sujo e até mesmo, desculpe-me senhoras, fedorento para uma criança nascer. Talk about humble beginnings. These are no beginnings. Se você fala de pessoas que tiveram um começo humilde, na verdade, esse começo do Senhor Jesus Cristo aqui nem poderia ser considerado. It gives us just a little picture of the humility of God to come down to be with us. Isso mostra um pouquinho dessa imagem da humildade de Deus em ter descido dos céus para estar conosco. And yet that is where God is pleased to be. Mas Deus planejou estar ali. And it transformed the most unlikely place on earth for God to come. E ele transformou o lugar mais improvável da terra para a vinda de Deus To a glorious place of worship. em um lugar glorioso de adoração. Down the road in Jerusalem, it's business as usual in what's left of the temple. E lá, indo para Jerusalém, Jerusalém estava tão corrida como sempre, e havia lá o que sobrou do templo, lá em Jerusalém. But the advent of God's Messiah is here in little Bethlehem. Mas a vinda do Messias de Deus aconteceu na pequena cidade de Belém, In a stable. em um estábulo. I want to take a few moments and just think a little deeper about what these things mean. Eu gostaria de tomar um tempo e refletir um pouco, de uma maneira mais profunda, o que essas coisas significam. The Bible is so rich with symbols for us to explore. A Bíblia ela é tão rica de símbolos para explorarmos, To find deeper truths on things that on the surface look so simple and plain. para encontrarmos verdades profundas em coisas que talvez na superfície pareçam simples. Let's talk a little bit more about this place where Jesus is born. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse local onde Jesus nasceu. One of the great symbols of Christmas that is not used as much is that of a lamb. Um dos grandes símbolos do Natal, que não é muito utilizado, é aquele símbolo do cordeiro. Latin is Agnus Dei, É o Cordeiro de Deus em latim, Agnus Dei, the Lamb of God. que eu acabei de traduzir. We don't emphasize that very much, but we miss something very important when we don't. Nós não enfatizamos essas coisas muito, mas nós deixamos de considerar algo bem importante nesse simbolismo. As magnificent as the temple was and the tabernacle before it, Tão magnífico quanto o templo era, e como o tabernáculo antes do templo foi, as beautiful as they were, tão belo como eles eram, the most important thing that was done there was sacrifice. a coisa mais importante que acontecia, tanto no templo quanto no tabernáculo, era o sacrifício. Unblemished and innocent animals were sacrificed before God. Animais imaculados, animais sem defeito, eles eram sacrificados diante de Deus. It was a continual reminder for God's people of the penalties that they would have to bear for their sins. Era uma lembrança contínua para o povo de Deus das penalidades do pecado. The inability that they would have to pay for their own sin and rebellion towards God. Da incapacidade que aquelas pessoas tinham de pagar por elas mesmas para a remissão dos seus pecados. And their need for a substitute, a sacrifice to take their place. E aquele sacrifício deveria lembrá-los também da necessidade que eles tinham de um substituto
que pudesse sacrificar, tomar o lugar do sacrifício no lugar deles, to take the penalty of their sin away. para que a penalidade do pecado deles fosse absolvida, For them to come back into fellowship with holy God. para que eles pudessem novamente desfrutar de comunhão com o Deus Santo. And the lamb was a particularly clear symbol to God's people. E o cordeiro era um simbolismo bem específico para o povo de Deus. They remembered Abraham, a man of faith who walked with God. Certamente o povo de Deus se lembrava de Abraão, o pai da fé, que andou com Deus. Also mentioned in the text that we read E earlier. também foi mencionado no texto que nós lemos nesta manhã. God told him to sacrifice his son before Deus God. havia dito a Abraão para sacrificar o seu próprio filho. I'm glad he didn't ask me. Ainda bem que ele não pediu a mim. I'm afraid I wouldn't have made it into the book. Provavelmente meu nome não teria sido escrito no livro da Bíblia se tivesse pedido para mim. Abraham and Isaac go up onto the mountain. Abraão e Isaac, eles sobem a montanha. Isaac doesn't understand. Isaac não está entendendo o que acontece. He asks his father, Father, where is the lamb? Ele pergunta para o pai dele, pai, onde está o cordeiro? And Abraham, his father, responds and says this, E Abraão responde e diz, God will himself provide the o lamb. Senhor proverá, meu filho, o cordeiro para o sacrifício. And he did. You remember the ram in the thicket? E Deus o fez. Vocês se lembram que havia um cordeiro preso ali entre os galhos, no chifre, nos galhos? Isaac lived, Isaac viveu and the ram was sacrificed in his place. e o cordeiro foi sacrificado no lugar dele, Deeply symbolic of things to come. algo profundamente simbólico do que haveria de acontecer. The people of God remembered God's work as they came out of Egypt. O povo de Deus se lembrava da obra de Deus no momento que eles foram libertados do cativeiro egípcio. When God determined to free his people from slavery. Quando Deus determinou que libertaria o povo dele da escravidão no Egito. And to break Pharaoh's will, he brought plagues upon the people in Egypt. E para quebrar a determinação e a vontade de Faraó, Deus trouxe pragas sobre todo o Egito. You remember the last horrible one, E você se lembra daquela praga mais terrível, where God caused the death of the firstborn of all people in Egypt, quando Deus fez com que todos os primogênitos do Egito morressem, except God's people who obeyed God. exceto os primogênitos do povo de Deus. And they had a sacrifice of an unblemished, perfect lamb in each Jewish household. E eles tinham o sacrifício de um cordeiro imaculado naquela noite. And the blood of the lamb was sprinkled over the door of the house. E o sangue do cordeiro foi aspergido sobre toda a porta da casa do povo de Deus. And the angel of God's death passed over those houses. E quando o anjo da morte veio, ele passou sobre aquelas casas Because of the sacrifice of the lamb in obedience to God. por causa do significado que o sacrifício do cordeiro tinha para Deus. And every year the Jewish people celebrated Passover to remember that. E a cada ano o povo de Deus celebra a Páscoa, o passar sobre, para se lembrar daquele evento. Deeply symbolic of things yet to come. Profundamente simbólico daquilo que haveria de vir. Then Messiah Jesus comes. Então o Messias, Jesus, veio. And John the Baptist, the last of the Old Testament prophets, sees Jesus coming at the river. E João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, vê Jesus Cristo vindo em direção ao rio. And in John chapter 1, verse 29, John the Baptist says this. E João, capítulo 1, versículo 29, diz que João Batista falou o seguinte. He points to Jesus and he says, Ele aponta para Jesus e ele diz, Behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Why would he say that? Por que ele disse aquilo? The symbol of a sacrificial lamb. O símbolo do Cordeiro sacrificial.
Because Jesus would be that final sacrificial lamb. Porque Jesus seria aquele cordeiro final. He was born to live the perfect life that we could never live. Ele nasceu para viver uma vida perfeita que nenhum de nós poderia viver. To die as that final sacrifice, as the perfect sacrifice that none other could be. E ele morreu como aquele sacrifício perfeito que não poderia haver nenhum outro. And if you remember his death at crucifixion, is it Passover? E se você se lembra, a morte dele lá na crucificação foi uma Páscoa, um passar sobre. He's the final Passover lamb. Ele é o Cordeiro Pascal último. In 2 Corinthians chapter 5, verse 21, Em 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 21, we're told this. nós lemos o seguinte: For God made Jesus, who knew no sin, to be sin for us. Porque Deus fez com que aquele que não conhecia nenhum pecado se tornasse pecado por nós, That we might be the righteousness of God. para que nós pudéssemos ser a justiça de Deus. And Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world, E Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, was born in a stable. nasceu em um estábulo. Perhaps a stable would be a terrible place for an earthly king to be born. E talvez um estábulo seria um lugar terrível para um rei terreno nascer. But a stable was a beautiful place for a lamb to be born. Mas um estábulo seria um lugar lindo para um cordeiro nascer. That precious Lamb of God. Aquele cordeiro precioso de Deus. It makes me wonder if this is why God first tells the story to shepherds. E é interessante, por que Deus primeiro mostrou toda aquela história para os pastores? They would appreciate lambs. Os pastores gostavam de cordeiros. The simplest, most uneducated, lowest people in society. Os pastores eram as pessoas mais simples, não tinham grande educação, eram as pessoas mais baixas ali na sociedade. Would be called by God to come and worship the Lamb of God. E eles foram chamados por Deus para virem e adorarem o Cordeiro de Deus. And then go back to share it with others. E depois eles voltaram e eles compartilharam aquilo com outras pessoas. Let me just share a couple other thoughts before we stop. Deixe-me compartilhar alguns pensamentos antes de concluirmos. There's so much that is so rich to this. Há tanta coisa, há coisas tão profundas sobre isso. It's amazing to realize the value that God must place on us to send Jesus, his son, to be our Savior. É maravilhoso se você considerar o valor que Deus nos concedeu quando Ele enviou Jesus Cristo para morrer por nós. That Jesus would be the sacrifice before God that would make me acceptable before holy God. Saber que Jesus Cristo seria o sacrifício que faria com que eu e você fôssemos aceitáveis diante de Deus. But even more amazing is to realize this. Mas mais maravilhoso ainda é perceber o seguinte: That God is not just pleased to be with us as Emmanuel, God with us, que Deus não está satisfeito apenas em estar conosco como Emanuel, Deus conosco, but that he dwells in us, in you, by his Spirit. mas que Ele habita em nós, em você, pelo Espírito dele. If you belong to him. Se você pertence a Ele, The glory of God does not reside in a building. a glória de Deus não permanece em um edifício. Not in this building, Não nesse edifício, not in St. Peter's Cathedral, nem mesmo na Catedral de São Pedro, not in the tabernacle, nem no tabernáculo, nor the temple if it were still here, e nem no templo, se existisse o templo, but in us. mas em nós. For all of us who know Jesus as our Savior. Para todos nós que conhecemos Jesus Cristo como nosso Salvador.
1 Corinthians 3:16. 1 Coríntios 3, versículo 16, diz isto. What an amazing statement. Que declaração maravilhosa. Do you not know that you are the temple of God, Não sabeis que sois o templo de Deus and that the Spirit of God dwells in you? e que o Espírito de Deus habita em vós? All the magnificence of those temples. Todos aqueles detalhes magníficos do templo, Unbelievable beauty. toda aquela beleza incrível. And God would rather dwell in you than in those. E Deus prefere habitar em você antes que naqueles edifícios. No building on earth compares to what God would rather be in. Nenhum edifício no mundo é comparável àquele no qual Deus escolheu para habitar. Indwelling you in your heart. E Ele escolheu você, seu coração. Even as we struggle in our lives of obedience, even as we struggle to follow Him. Mesmo quando nós lutamos na nossa vida de desobediência, Because of Jesus, God is pleased to dwell in His people. por causa de Jesus, Deus está satisfeito em habitar no seu povo. Last thoughts. Últimos pensamentos. It was God's presence in that Bethlehem stable that made it magnificent. Foi a presença de Deus lá naquele estábulo de Belém que fez com que aquele local se tornasse magnífico. That made it holy. Que fez com que aquele local se tornasse santo. Nothing else. Nada mais. No one went ahead to clean up the stable. Ninguém foi à frente para limpar aquele estábulo. Nobody went ahead to make it acceptable to receive the King of Kings. Ninguém foi à frente para torná-lo aceitável pelo Rei dos Reis. That too is a symbol and a picture. Aquilo também é algo com simbolismo. Helps us understand the grace and the mercy of our God. Isso nos ajuda a compreender a graça e a misericórdia do nosso Deus, To enter our lives, que entra na nossa vida to transform us from a place of sin and spiritual ugliness para nos transformar a nós de pessoas com a feiura do pecado to make us by His Spirit a place of beauty. e pelo Espírito Santo Ele faz com que nós sejamos lugares belos, To be acceptable in God's presence para sermos aceitáveis à presença de Deus, without first having to clean it up. sem que primeiro tenhamos que limpar a nossa vida. I hear people saying sometimes, well, I have to clean up myself to become a Christian. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, primeiro eu tenho que melhorar para que depois eu me torne um cristão. And my first thought is this: E a primeira coisa que vem na minha mente é a seguinte: you'll be shoveling that stable for the rest of your life. você vai ficar tentando limpar esse estábulo aí que é você para o resto da sua vida. You can't do it. Você não consegue fazer. God does for us what we cannot do for ourselves. Deus faz por nós aquilo que nós não conseguimos fazer por nós mesmos. In Christ Jesus, it is a gift to make us what we need to be. Em Cristo Jesus, isso é um dom que Deus nos dá, transformar-nos naquilo que precisamos ser. For those of us who have received His gift of salvation in Jesus. Nós que já recebemos esse dom da salvação em Cristo Jesus. And the question is always this: E a pergunta sempre é a seguinte: have you received God's gift? você já recebeu o dom de Deus Have para you você? trusted Him? Have you given your faith to believe Him that He has died for you? Você já colocou a sua fé nele, sabendo que ele morreu por você? Believe me, you can never earn it. Você nunca poderá merecer esse dom. The Bible says it is a gift. A Bíblia diz, isso é um dom, é um presente. It's the greatest gift you could ever receive at Christmas or any other time. É o maior presente que você pode receber, seja no Natal ou em qualquer outra época do ano. You know perhaps Ephesians chapter 2 verse 8. Provavelmente você sabe o texto de Efésios capítulo 2, versículo de número 8. God through Paul is speaking to those who have received this gift. Por meio do apóstolo Paulo, Deus está falando para aqueles que receberam esse dom. For by grace you have been saved through faith.
E ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. And not of yourselves. E isso não vem de vós. It is the gift of God, Isso é um dom de Deus. not of works, Não de obras, lest anyone should boast. para que ninguém se glorie. These are not my words. Não são as minhas palavras, These are God's words. são as palavras de Deus. This is God's promise. Essa é a promessa de Deus. Have you received the gift? Você já recebeu o dom. If you have not received the gift, I would ask that you would find one of the elders or pastors here and talk to them. Se você ainda não o fez, eu recomendo que você procure um dos pastores ou dos presbíteros aqui na igreja e procure conversar com eles. So we celebrate again the gift of Christmas. Então nós celebramos novamente o presente do Natal. And perhaps you have a little deeper understanding of some of the truths in these symbols in Christmas. E talvez a partir de agora, sua compreensão da profundidade de alguns desses símbolos That lead seja um us, pouco melhor. that lead us to a deeper understanding of this amazing gift that God has Que given us. nos conduz a uma compreensão maior desse presente maravilhoso que Deus nos deu. So as we celebrate together with food and family and friends, À medida que nós celebramos com alimento, com amigos, com famílias, all of these gifts to each other, todos os dons que nós compartilhamos uns com os outros, they too are just symbols of a greater gift. esses presentes também são apenas símbolos de um dom maior. The greatest gift that is ours in Christ Jesus, O maior dom é nosso em Cristo Jesus, for all who have received him by faith. para todos aqueles que o receberam pela fé. Life. A própria vida, Life in relationship with God forever and his people with us who have trusted him. e o relacionamento com Deus para todos sempre é para aqueles que confiam nele como seu Salvador. Isn't it amazing? Não é isso maravilhoso? Isn't it amazing to be a Christian? É maravilhoso ser um cristão. All praise to God. Toda a glória seja dada a Deus. Let's pray. Vamos orar.